Bem-vindos e bem-vindas ao Pode Crer na Bíblia. Hoje a nossa análise continua em Êxodo capítulo 6. A gente viu no capítulo 5 que, depois daquele primeiro encontro com o faraó, a coisa ficou bem pior para os israelitas, né? Isso gerou, assim, um desânimo geral e até Moisés questionou a Deus ali no finalzinho. Então hoje o foco é investigar a resposta de Deus para essa crise toda, como ele reafirma as promessas e também entender o porquê daquela genealogia que aparece no meio do capítulo. Bom, essa angústia do Moisés, ela não fica sem resposta. Deus fala com ele logo no começo, em Êxodo capítulo 6, versículo 1. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão forte os deixará ir, e por mão forte os lançará de sua terra. Olha, uma resposta com muita certeza, muito poder, né? Muita. E essa resposta, ela se aprofunda numa revelação mais íntima de Deus. É o que a gente vê nos versículos 2 e 3. O texto diz: Falou mais Deus a Moisés e disse-lhe: Eu sou o Senhor. E continua: E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Esse ponto é crucial. Deus se apresenta como YHW, o Senhor. Não é só um nome, sabe? É a revelação do seu caráter, de Deus da aliança, o Deus que redime, que age, diferente talvez da ênfase em El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, que foi como os patriarcas o experimentaram mais diretamente antes. Entendi. É uma revelação progressiva do caráter dele. Exato. E é justamente essa aliança, esse concerto, como diz o texto, que ele reafirma agora. Versículos 4 e 5. E também estabeleci o meu concerto com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E olha o versículo 5. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Note a ênfase. Deus ouviu, Deus lembrou. A fidelidade dele não depende da situação, mas da sua própria palavra, da sua aliança. Uhum. E essa fidelidade se mostra num plano bem concreto, né? Aquelas 7 promessas dos versículos 6 a 8. É poderoso ouvir a declaração completa. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. E vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E vos levarei à terra, acerca da qual me levantei a minha mão, que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos la darei por herança. Eu sou o Senhor. É impressionante. Tirarei, livrarei, resgatarei, tomarei, serei, levarei, darei. É um plano completo de redenção ali. Completo. Mas aí vem a reação humana, né? Que contrasta com essa certeza divina. O versículo 9 é bem direto. Assim falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura servidão. A opressão era tão grande, o sofrimento tão pesado, que eles não conseguiam nem absorver a esperança. O espírito estava quebrado mesmo. Que situação difícil. E o próprio Moisés também mostra sua fragilidade, né? Sim, e muito. No versículo 12, ele fala com Deus. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel me não têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Ainda mais que sou incircunciso de lábios. Essa expressão, incircunciso de lábios, é forte. Ele se sentia totalmente inadequado, talvez com dificuldade de falar ou só uma sensação profunda de incapacidade mesmo. Ele repete isso lá no versículo 30. Mas o ponto principal, olha, é que a ação de Deus não depende da nossa perfeição, nem da nossa fé super firme. Deus insiste. Ele repete a ordem para Moisés e Arão nos versículos seguintes. É interessante que, bem nesse momento de dúvida, de hesitação, o texto pausa para colocar uma genealogia. Começa no versículo 14. Estes são os chefes das casas de seus pais. E lá no final, versículos 26 e 27, reforça. Estes são aquele Arão e aquele Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito. Estes são os que falaram a Faraó, este Moisés e este Arão. Qual o sentido dessa lista bem aqui? Essa genealogia é fundamental.
Ela detalha ali a descendência de Rúben, Simeão e principalmente Levi, no versículo 16. Para quê? Para validar a escolha e a autoridade de Moisés e Arão, mostra que eles não são aventureiros, eles vêm da tribo certa de Levi, passa por Coate, versículos 16 e 18, e Anrã, versículos 18 e 20, que é o pai deles, e mais, estabelece a linhagem sacerdotal através de Arão e seus filhos. É como se Deus dissesse para Moisés, no meio da dúvida dele: olha, eu preparei isso, eu escolhi vocês. Mostra o cuidado de Deus, sabe? A soberania dele preparando tudo. Que incrível essa perspectiva. E pensar nesse Deus que age, que prepara, nos leva a querer conhecê-lo mais, né? É por isso que a gente sempre incentiva a participação no projeto Reavivados por Sua Palavra. É a leitura de um capítulo da Bíblia por dia para fortalecer mesmo esse relacionamento com Deus. Com certeza. E essa preparação de Moisés e Arão vai ser essencial para o que vem pela frente. No próximo capítulo, Êxodo 7, o confronto com Faraó vai escalar. Deus vai começar a mostrar seu poder sobre os deuses do Egito com as pragas. A primeira é a água do Nilo virando sangue. A coisa fica séria. Então, para resumir Êxodo 6, vemos um Deus totalmente fiel. Fiel às suas promessas, à sua aliança, mesmo quando o povo está no fundo do poço e os líderes se sentem incapazes. Deus se revela como IHWA, o Senhor, aquele que age para salvar. Exato. E fica uma reflexão para nós, né? Nos nossos momentos difíceis, quando bate desânimo ou quando a gente se sente incapaz, como Moisés, como é que a lembrança dessas promessas, dessa fidelidade de Deus que não muda, que a gente viu tão claramente aqui em Êxodo 6, pode renovar a nossa esperança e a nossa confiança nele hoje? Uma ótima reflexão. Se essa análise da palavra de Deus ajudou de alguma forma, considere curtir esse material, compartilhar com outras pessoas e, claro, se inscrever aqui no Pode Crer na Bíblia para acompanhar outros estudos. Mas olha, mais importante do que qualquer inscrição é buscar conhecer a Deus de verdade, dia após dia, lendo a sua palavra. Que a fidelidade de Deus, tão clara em Êxodo 6, possa inspirar a fé e a jornada de cada um.